Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre mapas no Excel. Para ser mais exato, sobre gráfico com mapa. Esse foi um pedido feito por um inscrito aqui no canal, eu achei muito legal e resolvi trazer para vocês. Honestamente, eu achei que esse negócio era uma gambiarra daquelas e algo muito complicado de se fazer. E descobri que na verdade não era, que é fácil e que fica muito semelhante àqueles gráficos que a gente costuma ver no Power BI. Então, espere para ver, porque a aula é muito legal. Depois da vinheta eu vou falar mais detalhes sobre essa nossa aula. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre gráfico de mapa no Excel. Gráfico de mapa no Excel é algo simples de se fazer, mas, honestamente, eu não usava. Eu tinha a impressão que gráfico de mapa era algo chato de se fazer. Mas, a pedido de um inscrito aqui no canal, eu fui procurar, fui me aprofundar mais nesse assunto e cheguei à conclusão que o assunto é fácil e que o assunto é muito interessante. Inclusive, nos meus dashboards eu vou começar a usar mais essa ferramenta. Você pode usar esse tipo de gráfico em relatórios de vendas, em dashboards de vendas, porque eles acabam demonstrando de forma muito mais lúdica onde a venda aconteceu e como ela aconteceu, quem vendeu mais, qual foi o estado, qual foi a cidade. E nós sabemos que quanto mais fácil for a identificação da informação no nosso dashboard, melhor ele se torna para o nosso usuário. Para criá-lo, nós vamos usar um gráfico de bolhas e também uma imagem. No meu exemplo, eu vou usar uma imagem do gráfico brasileiro, porque eu vou trabalhar com venda em todo o Brasil. No seu exemplo, você pode, com certeza, adaptar a sua realidade. Se você trabalha com vendas estaduais, use o mapa do seu estado. Se você trabalha com vendas regionais, use o mapa da sua cidade, da sua região. Enfim, a forma de fazer é a mesma, isso que importa. E já está inscrito no nosso canal? Porque se não está, essa é a hora. Clica aqui embaixo, já se inscreve, porque toda semana tem conteúdo novo. E esse conteúdo acaba meio que variando, né? Horas são assuntos meus, sugestões minhas, e horas, sugestões de vocês. O objetivo aqui é criar um canal onde você consiga crescer, onde você consiga conhecer mais sobre Excel. Inclusive, nós vamos, a partir dessa aula, adotar uma nova prática. Na aula anterior, eu fiz uma gravação sobre um gráfico onde eu entendi que seria interessante que você conhecesse mais sobre outros assuntos relacionados. Eu então criei 2 playlists para que você conhecesse mais sobre o assunto e melhorasse os seus trabalhos. Porque quando você entra no canal e o canal já tem aí 40, 50 vídeos, você não consegue assistir tudo, você acaba assistindo 2, 3, 4. Então, dessa forma, eu consigo fazer com que você tenha esse direcionamento e conheça aulas que são importantes para o seu trabalho. No final dessa aula, eu vou indicar um vídeo para você assistir, um vídeo que pode ou não ser do nosso canal. O importante é que seja um vídeo para você conhecer mais sobre Excel, um vídeo para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. E agora chega desse bate-papo, que o nosso objetivo aqui é aprender. Então, vamos colocar a mão na massa. Bom, o nosso primeiro passo é entender como esse negócio funciona. Eu trouxe aqui um exemplo de uma aplicação para você entender como você pode usar um gráfico como esse, né? Claro que esse aqui é um exemplo simples, eu coloquei apenas aqui 2 gráficos, só que o legal é que eu fiz com que todos eles interagissem com esse meu campo aqui, que é um campo de vendedor, né? Então eu mudo o vendedor, ele muda o gráfico, muda as vendas, enfim, eu consigo entender melhor onde o meu vendedor vem atuando com maior frequência, né? Bom, como é que esse negócio funciona? Vamos lá. Esse gráfico de mapa, ele na verdade é feito sobre um gráfico de bolhas, como eu falei agora há pouco, e o segredo aqui é você entender que nesse nosso gráfico de bolhas, nós temos o eixo X e o eixo Y. Nós vamos fixar valores para esses eixos. Por exemplo, 10. 10 para o eixo X, 10 para o eixo Y. Feito isso, nós vamos colocar no fundo desse gráfico, e aí é no gráfico mesmo, tá? Nós vamos colar na área de plotagem desse gráfico o nosso mapa, porque assim ele ficará fixo ao nosso eixo. Depois disso, nós precisamos identificar o ponto de cada estado, sabendo que nós temos uma escala de 0 a 10 para eixo X, 0 a 10 para o eixo Y. Então, identificando o meu ponto do estado, eu vou marcar as minhas referências e as coordenadas ficarão armazenadas
em uma tabela. No meu exemplo, eu tenho todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Sendo assim, eu tenho uma quantidade maior de informação. Se você vai trabalhar, por exemplo, com estados ou com cidades dentro de algum estado, provavelmente o seu número de referências ele será menor do que o meu, certo? Ou seja, mais simples. Vamos colocar então a mão na massa e vamos entender como esse negócio funciona. Espera aí. Na prática, o nosso gráfico ele tem essa tabela. Nessa minha tabela eu tenho o local, no meu caso os estados, eu tenho o valor correspondente e eu usei aqui a função aleatório entre, né, para ficar trocando os valores, e tenho x e y. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Vamos fazer então, eu vou deletar isso aqui. Nós vamos agora inserir o gráfico. Só que eu peço um cuidado especial, que é o de não selecionar células com valores, porque senão ele vai querer interpretar quais dados os nossos gráficos precisam. E eu não quero isso agora, eu quero defini-lo depois. Então vou apenas clicar em inserir e colocar o nosso gráfico de bolhas. Perfeito, sem nada, em branco, como está aqui. Agora, selecionando ele, lá na guia Design, eu vou clicar em selecionar dados. Vou clicar em adicionar e agora eu vou definir nome da série, valores de x, de y e também o tamanho da bolha da série. Nome da série, vou selecionar esse intervalo com todos os estados, certo? Valores de x, vou selecionar esse intervalo de valor correspondente a x que eu coloquei aqui. Valor para y, vou selecionar esse intervalo que eu determinei para y. Por último, tamanho da bolha, seleciono o intervalo de valor e agora eu vou clicar em OK. Está feito, vou clicar em OK novamente. Agora eu vou deletar esse título e vou mudar as medidas do meu eixo, tanto o horizontal como o vertical. Botão direito, formatar eixo e aqui vou determinar 0 para mínimo e vou determinar 10 para máximo. Poderia usar qualquer valor, certo? Qualquer valor. Eu estou usando 10 por entender que seja mais prático, tá? Vou fazer a mesma coisa com o meu eixo horizontal. Seleciono ele, botão direito, formatar eixo, 0 para mínimo e 10 para máximo. Pronto. É claro que como os meus dados eles foram pensados de acordo com o mapa, ele meio que já está montando aqui o mapa do Brasil, né? Porque as minhas coordenadas elas já estão todas corretas. Feito isso, eu vou agora apagar essas linhas, linha de grade, apaguei. E agora eu vou colocar no fundo dessa minha área de plotagem o meu gráfico. Seleciono a área de plotagem e botão direito, formatar a área de plotagem e aqui no preenchimento eu vou mudar para preenchimento com imagem ou textura. Quando eu faço isso, ele me traz aqui uma textura, eu não quero essa textura, eu quero uma foto. Eu vou clicar em inserir fotografia, vou clicar em arquivo e vou agora achar o meu mapa. Pronto, coloquei meu mapa. O meu mapa ele já foi colocado. O problema é que o gráfico de bolhas ele fica essa bagunça aqui que, nossa, não fica nada legal. O que eu tive que fazer? Mexer com o tamanho da bolha não é algo muito fácil também. Ele não nos traz muitas possibilidades de formatação do tamanho da bolha. Então eu tive que fazer aqui uma pequena jogada para poder enganar esse negócio aqui. O que eu fiz? Vamos lá. Eu vou criar uma bolha menor, mas para criar uma bolha menor eu vou clicar em inserir, ilustrações, formas, e eu vou colocar aqui um círculo. Aqui, um círculo. Pronto. Esse é o tamanho que eu quero para minha bolha, o tamanho normal, certo? Eu agora vou mudar aqui o formato, vou colocar um formato diferente. Beleza, quero esse modelo aqui, vai se destacar um pouco no meu gráfico. Só que tem um detalhe, eu preciso tornar esse círculo menor. Eu preciso que ele seja inferior ao tamanho da bolha, porque se eu simplesmente copiar aqui e colar na minha bolha, continua uma bagunça igual ou até pior, certo? Então, Ctrl Z. O que eu vou fazer agora é inserir uma nova forma. Vejam, inserir, ilustrações,
eu vou colocar aqui uma forma, pode ser redonda, pode ser quadrada, tanto faz. Eu vou colocar a minha redonda, certo? Vejam que a ideia é o quê? É tornar o outro círculo proporcionalmente menor, né? Vou nesse círculo que eu acabei de colocar. Vou colocar o contorno sem contorno, na verdade, e também no preenchimento sem preenchimento. E assim vejam que a minha forma fica proporcionalmente menor à outra, né? A que eu acabei de colocar. Só que eu não posso copiar e colar dessa forma aqui. Eu vou então agrupar essas formas. Vejam, selecionei, segurei o Ctrl, cliquei na outra, as duas estão selecionadas, botão direito e vou mandar agrupar. Feito. O que eu vou fazer agora é copiar, copiar e colar. E vejam que agora eu tenho círculos proporcionalmente muito melhores, né? E assim resolvemos o nosso problema com o mapa. Para inserir rótulo, é só clicar em adicionar rótulo de dados. O ideal desse rótulo de dados é colocar dentro do círculo, senão também fica uma bagunça esse negócio. Então, pode clicar nele, aqui do lado, nesse sinalzinho de mais, em rótulo, eu vou definir que eu quero rótulo no centro, certo? E assim, o nosso gráfico fica muito melhor. Agora, é só deletar os eixos. Opa, não tanto. O eixo, beleza? É a mesma coisa com o eixo horizontal. Feito? Se eu quiser tirar o preenchimento, eu também posso tirar o preenchimento dessa forma, porque o meu gráfico ele não tem fundo, ele foi um PNG que eu busquei lá no Google. Beleza? Eu então vou clicar em formatar e lá em preenchimento eu vou colocar sem preenchimento. Pronto. E assim o meu gráfico pode ser copiado e colado em qualquer lugar. Fácil assim. Viram como é fácil fazer um gráfico de mapa? Não tem segredo, pô. A partir de agora, não tem mais motivos para você não usar gráfico de mapa, certo? Bom, espero que tenham gostado da aula. Lembra que eu comentei sobre dica de vídeo? Bom, a dica de vídeo que eu quero dar para você é um vídeo que eu gravei no começo do canal e por conta disso provavelmente você acabou não vendo. É um assunto que é muito importante. Você quer aprender Excel? Quer dominar esse assunto? Quer criar grandes planilhas? Quer fazer grandes dashboards? Então não pode deixar de aprender esse assunto. Esse assunto é intervalo nomeado. É uma ferramenta muito poderosa e você precisa aprender para poder dar continuidade ao seu aprendizado. Então, eu vou deixar nesse vídeo, no final desse vídeo, o link para você assistir essa aula e também na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você poder acessar, certo? Não deixe de assistir, porque eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu trabalho, certo? Perfeito. Então é isso, só que tem um detalhe aqui. Eu estou conversando com você e estou percebendo que o valor lá da minha série, ele não deve ser esse. Ele está me trazendo aqui o valor de Y, eu não quero o valor de Y. Então eu vou clicar com o botão direito, formatar rótulo de dados, e lá em valor a partir de célula, eu vou selecionar o intervalo de valor, que é o intervalo que eu quero que apareça como rótulo, e vou clicar em OK. E desmarco o Y. Ou eu poderia também ter marcado a opção tamanho da bolha, certo? Então, das duas formas, eu conseguiria resolver. E assim, agora sim, o nosso gráfico está melhor, está realmente determinando o tamanho, a proporção da venda que ocorreu para cada estado, certo? Ficamos por aqui e na nossa próxima aula eu pretendo falar sobre boas práticas para dashboard. Eu pretendo trazer um pouco mais dessa minha experiência com consultoria, com clientes, na construção de dashboard, seja no uso de Power BI ou Excel. Eu quero trazer um pouco disso para a próxima aula, para a gente conversar um pouco mais. Se você quer saber um pouco mais, quer conhecer sobre a prática na construção de um dashboard, dicas de fato, comente esse vídeo. Comente esse vídeo, porque assim eu sei que o assunto será bem recebido, certo? Nós ficamos por aqui, um forte abraço e até a nossa próxima aula.